A partir de hoje, vamos dar início à trilogia do medo. Serão 3 histórias creepypasta contadas para você. Espero que você goste. E a primeira de hoje é a Caixa Misteriosa do YouTube. Era uma noite fria e chuvosa. Rafael, um jovem viciado em tecnologia, estava navegando pelo YouTube em busca de algum vídeo interessante para assistir antes de dormir. Ele estava cansado do conteúdo habitual e decidiu explorar as partes mais obscuras do site. Ele clicou na opção de menos visualizados e viu um vídeo que chamou sua atenção. Uma caixa misteriosa com o título: "Não abra, você foi avisado". O vídeo mostra um homem mascarado sentado em uma sala escura. Ele segura uma caixa preta com símbolos estranhos e brilhantes gravados nela. O homem começou a falar em uma voz profunda e assustadora. "Esta caixa contém um segredo antigo, um poder tão terrível que não pode ser contido. Eu o encontrei em um mercado negro e minha vida nunca mais foi a mesma. Eu imploro, não tente encontrá-la. Este vídeo é apenas um aviso". Rafael ficou intrigado e assustado, mas também sentiu um estranho desejo de encontrar a caixa. Ele percebeu que o vídeo tinha um link na descrição. Impulsionado pela curiosidade, ele clicou no link. O link levou Rafael a uma série de enigmas e pistas, cada vez mais assustadores e complicados. Ele passou dias desvendando os mistérios, ficando cada vez mais obcecado com a caixa. Seus amigos e familiares começaram a perceber que algo estava errado, mas ele se recusava a compartilhar o que estava fazendo. Finalmente, após semanas de busca incessante, Rafael encontrou o local onde a caixa estava escondida. Ele entrou em um porão abandonado, sentindo uma energia maligna no ar. Lá no centro do porão estava a caixa. Rafael, hesitante, tocou na caixa e sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Apesar dos avisos do homem mascarado, ele não conseguiu resistir à tentação de abrir a caixa. Quando ele levantou a tampa, uma onda de terror o atingiu. De dentro da caixa saíram sombras escuras e formas distorcidas que rapidamente começaram a se espalhar pela sala. Rafael gritou de horror, mas as sombras o envolveram, fazendo-o desmaiar. Quando Rafael acordou, ele se sentiu em um mundo completamente diferente. Tudo estava escuro e distorcido. Ele podia sentir o mal à sua volta. As sombras o perseguiam e ele não conseguia encontrar um caminho de volta à realidade. Enquanto isso, no mundo real, Rafael estava em um coma profundo. Os médicos não conseguiram explicar o que havia acontecido e suas famílias e amigos ficaram devastados. O vídeo misterioso desapareceu do YouTube e a caixa nunca mais foi vista. E por fim, Rafael ficou preso naquele mundo terrível e obscuro. Capítulo 2: O Fórum Amaldiçoado. Lucas era um estudante universitário que adorava passar horas explorando a Deep Web em busca de conteúdo bizarro e inusitado. Um dia, enquanto ele navegava pelos cantos mais obscuros da internet, ele encontrou um fórum chamado Sussurros do Abismo. A descrição dizia que era um local onde as pessoas compartilhavam histórias e conhecimentos proibidos. Curioso e destemido, Lucas decidiu entrar no fórum. Logo percebeu que o site tinha regras estritas, como nunca revelar sua identidade verdadeira e nunca compartilhar informação do fórum fora dele. Ele aceitou os termos e começou a explorar os tópicos sombrios. Lucas se deparou com um tópico chamado O Ritual dos 7 Espelhos. A descrição dizia que quem completasse o ritual ganharia conhecimento e poder inimagináveis. Apesar dos avisos dos outros usuários do fórum para não tentar, a curiosidade de Lucas o impulsionou a investigar mais a fundo. O ritual envolvia 7 espelhos antigos, cada um representando um dos 7 pecados capitais. Lucas deveria se posicionar no centro dos espelhos com uma vela acesa em suas mãos e recitar um encantamento em latim. Ele decidiu arriscar e realizar o ritual. Lucas reuniu os 7 espelhos e organizou-os conforme as instruções. Quando recitou o encantamento, sentiu uma energia sinistra envolver o ambiente. Os espelhos começaram a mostrar reflexos distorcidos de si mesmo, cada um representando uma manifestação de um pecado.
pecado capital. De repente, os reflexos ganharam vida e começaram a sair dos espelhos. Cada entidade tinha um aspecto assustador e grotesco, e eles cercaram Lucas, que começou a se desesperar. As entidades exigiram que Lucas pagasse um preço pelo poder que buscava. Para cada pecado, ele deveria realizar um ato terrível e enviar uma prova ao fórum. Caso contrário, eles o perseguiriam pelo resto de sua vida. Lucas, com medo das consequências, começou a cometer atos horríveis e enviá-los ao fórum. Cada vez que ele enviava uma prova, uma das entidades desaparecia. Porém, sua sanidade começou a se despedaçar e ele não conseguia mais distinguir a realidade do pesadelo. E os amigos e a família de Lucas notaram sua mudança de comportamento e tentaram ajudá-lo, mas Lucas se fechou em seu mundo sombrio. Quando chegou o momento de realizar o último ato, ele não aguentou mais e decidiu enfrentar as consequências. Naquela noite, Lucas foi encontrado morto em seu quarto, com os espelhos quebrados ao redor dele e uma expressão de terror no rosto. O fórum Sussurro do Abismo desapareceu completamente. Capítulo 3 – O Jogo da Meia-Noite. A lenda do Jogo da Meia-Noite circulava pela pequena cidade há décadas. Diziam-se que, ao realizar um ritual específico à meia-noite, era possível invocar uma entidade sobrenatural que desafiaria o invocador para o jogo. Quem vencesse o jogo teria um desejo realizado, mas quem perdesse sofreria consequências terríveis. Carla, uma jovem corajosa e cética, decidiu testar a lenda e provar que era apenas uma história para assustar as crianças da cidade. Ela convidou seus amigos para acompanhá-la na noite do desafio. Juntos, eles foram para uma casa abandonada nos arredores da cidade, onde o ritual deveria ser realizado. Seguindo as instruções da lenda, Carla desenhou um círculo no chão, acendeu 13 velas e recitou um encantamento à meia-noite, em ponto. Para a surpresa e horror do grupo, uma figura sombria e indistinta surgiu no meio do círculo, encarando-os com olhos flamejantes. A entidade anunciou que Carla havia iniciado o jogo da meia-noite e que deveria escolher seu desafio. Carla, tentando esconder o medo, escolheu um jogo de adivinhação. A entidade concordou e apresentou 3 enigmas. Carla deveria resolver. Carla conseguiu resolver um dos primeiros enigmas, mas quando chegou ao terceiro, ela se viu completamente perdida. O tempo estava passando e a entidade ameaçava cobrar o preço da derrota. Ao perder o jogo, a entidade revelou que, como punição, Carla e seus amigos seriam assombrados por pesadelos terríveis todas as noites, até o dia em que resolvesse o último enigma. Desesperados, eles tentaram encontrar a solução, mas o enigma parecia impossível. Os pesadelos começaram a afetar a vida de todos. Eles não conseguiam dormir, estudar ou trabalhar. A cada dia se tornava mais insuportável, pois os pesadelos eram horríveis, chocantes e assustadores. Os amigos se separaram, tentando enfrentar seus próprios demônios, mas os pesadelos continuavam. Carla, consumida pela culpa, dedicou-se a encontrar a resposta do último enigma. Depois de meses de pesquisa, ela finalmente encontrou a solução. Reunindo os amigos novamente na casa abandonada, Carla enfrentou a entidade e revelou a resposta correta. A entidade, satisfeita, libertou-os da maldição dos pesadelos. No entanto, ela avisou que o jogo da meia-noite não deveria ser desafiado de forma alguma e desapareceu na escuridão. Carla e seus amigos voltaram para casa, aliviados e mudados pela experiência. Eles aprenderam que certas lendas e jogos perigosos não devem ser menosprezados e juraram nunca mais brincar com forças que não compreendiam. É isso aí, pessoal. Hoje foram 3 contos de terror, 3 creepypasta, uma atrás da outra. Espero que você tenha gostado. E lembrando, não esquece de deixar o teu joinha, teu like, inscreve no canal, isso ajuda a fortalecer a gente. E compartilha com teus amigos. Então é isso, pessoal. Valeu e até a próxima.